Memorando. O memorando ou comunicação interna representa um tipo de texto informativo veiculado nos meios profissionais, que são as empresas, os órgãos públicos e etc. Os memorandos são importantes ferramentas de comunicação entre diversos setores de uma empresa, instituição, associação, dentre outros. Em outras palavras, eles são correspondências oficiais muito frequentes no meio organizacional. São textos breves que apresentam uma linguagem formal, objetiva, direta, clara e coesa. Na maior parte dos casos, os memorandos são documentos que apresentam duas vias. Uma para o destinatário, que é o emissor, e outro para o remetente, que é o receptor. Estrutura básica. Os memorandos costumam apresentar números. Além disso, são produzidos em papéis com o timbre da empresa. O vocativo indica-se o nome do setor para o qual será enviada a mensagem, que é o remetente, e abaixo o setor que o emitiu, que é o destinatário. O local e data apresentam a data e o local que foi produzido o memorando. O assunto, parte importante do memorando que vem destacado o tema que será abordado. Corpo de texto, o conteúdo da mensagem que será enviada. A despedida, expressões formais, despedida. Atenciosamente, cumprimentos, gratos pela compreensão. Assinatura. O remetente assina no final do memorando. Como é produzido por uma pessoa física, geralmente aparece abaixo da assinatura o cargo do emissor. Ofício, requerimento e carta. O ofício é um tipo que se aproxima do memorando quanto à estrutura textual, no entanto, ele é destinado a instituições e a autoridades públicas, enquanto o memorando é um documento geralmente utilizado entre as unidades administrativas da mesma empresa, que é a comunicação interna. Da mesma forma, o ofício se aproxima do requerimento ou petição, posto que este é produzido para solicitar algo de uma instituição, órgãos públicos externos. A carta comercial também é muito utilizada no ramo empresarial. Trata-se de uma correspondência técnica que pode ser uma sugestão, apresentação de produtos, propaganda, agradecimento, dentre outros. O telegrama é uma forma rápida de se enviar a mensagem escrita ou fonada ou via internet. A mensagem fonada damos o nome de telegrama fonado. Há um número de telefone por meio do qual transmitimos a mensagem desejada, e do outro lado da linha, uma pessoa anota o nosso nome, endereço e a mensagem. Em seguida, fornecemos o nome da pessoa a quem se destina o telegrama juntamente com o endereço. Quem envia o telegrama é o remetente e a pessoa que o recebe é o destinatário. Nos correios, há um formulário próprio para enviarmos o telegrama escrito. O telegrama deve conter uma mensagem clara e bem curta, sem acentos ou sinais gráficos. As pontuações usadas são a vírgula e o ponto final, assinalados VG e PT, respectivamente. Quando enviamos o telegrama escrito diretamente no correio, o pagamento é feito no local. O telegrama fonado é debitado na conta telefônica. Há ainda outro tipo de telegrama, o telegrama via internet. Ele permite enviar a mensagem de um computador que esteja conectado à internet. Os correios se encarregam da impressão, envelopamento e entrega física do telegrama. O telegrama via internet está disponível 24 horas por dia no site ECT, Empresa de Correios e Telégrafos. Antigamente, o telegrama era transmitido através do telégrafo. Hoje, a transmissão é informatizada.
Procuração é uma redação técnica que, através do instrumento de um mandato, concede poderes a terceiros para a realização de um ato ou negócio. Mas cuidado, estamos falando de mandato e não mandado. Mandado é uma ordem dada por um juízo. O mandato é o documento em que uma pessoa concede poderes, abre aspas, outorgante, fecha aspas, a outra pessoa que recebe esses poderes, abre aspas, outorgado, fecha aspas. Então, a procuração é um documento oficial unilateral, ou seja, é de interesse apenas de um lado das partes. No caso, as razões do documento é do outorgante e não do outorgado. Na procuração, a pessoa que recebe os poderes, o outorgado, poderá, em nome do outorgante, assumir e representá-lo sobre um determinado assunto da vida civil. Além disso, a procuração pode ser verbal ou escrita, mas a verbal é bastante incomum. Processo para a procuração. Antes de fazer uma procuração, é necessário que a pessoa que delega poderes a outra saiba da importância do documento. Confiança. A procuração é um documento em que alguém dá carta branca para a outra pessoa representá-lo. Então, é fundamental que o procurador seja alguém confiável. Finalidade. No documento deve constar quais poderes estão sendo delegados para o outorgado. A finalidade pode ter poderes gerais ou especiais. A parte de gerais são os poderes relacionados à administração, por exemplo, a administração de algum estabelecimento comercial. Especiais são os poderes detalhados para um específico ato ou negócio jurídico. A exemplo da compra e venda de imóveis ou a movimentações bancárias. Então, o texto da procuração deve detalhar qual o seu objetivo e especificar quais e que tipo de ações o outorgado pode fazer no nome de outra pessoa. Após a escolha do representante e da finalidade, o outorgante deverá decidir qual tipo de procuração é a mais adequada. Procuração particular é um documento utilizado para conceder poderes diretamente a uma determinada pessoa para ações simples, com recebimento ou entrega de documentos, representação em alguma reunião ou evento, além de outras. Pública é o documento que somente o tabelianato de notas pode fazer. Não pode ser confeccionado em casa, pois a procuração pública envolve procedimentos mais complexos. A pública normalmente é utilizada para movimentações em conta de banco, compra e venda de estabelecimentos ou móveis que possuem valores superiores a 30 salários mínimos, doação de móveis, processos que envolvem providência social, entre outros. Prazo de validade de procuração. A procuração não tem prazo de validade, independentemente de ser pública ou particular. Só haverá prazo caso o outorgante queira estipular o tempo ou alguma lei que obrigue o outorgante a aplicar um prazo de validade. Então, pode ocorrer de uma procuração ter validade de 6 meses, 1 ano ou mais, mas deverá estar escrito no documento. Caso contrário, terá prazo de validade indeterminado. Cancelamento. Se acontecer do outorgante desistir ou não precisar mais delegar os seus poderes, ele pode pedir o cancelamento da procuração. O cancelamento deverá ser feito também por escrito. O mesmo vale para quem recebe os poderes. Em caso de óbito, se acontecer do outorgante vir a óbito, a procuração perderá a sua validade, ou seja, mesmo que tenha um prazo de validade indeterminado, o documento perde o valor. E se a pessoa precisar resolver ações em nome do falecido, outros procedimentos legais serão necessários. Nota fiscal. A nota fiscal é um recibo obrigatório após qualquer transação de venda de produtos e serviços. A nota fiscal do documento
a transação e serve para o recolhimento de impostos. A não utilização da nota fiscal é considerada sonegação fiscal. Quais são os tipos de notas fiscais? NF, que é a nota fiscal eletrônica. Este é o documento que recebemos ao realizar uma compra de produtos e serviços pela internet. A nota fiscal eletrônica para compras e vendas está sujeita à tributação de impostos sobre circulação de mercadorias e serviços. O CT, que é o Conhecimento de Transporte Eletrônico, criado em 2012, essa nota fiscal é especificada para a representação de serviços e transportes rodoviários de cargas. O objetivo do seu uso é reproduzir faturas e pagamentos duplicados e eliminando dados controversos entre as notas e os produtos transportados. NFS, Nota Fiscal de Serviços Eletrônicos. A NFS é utilizada para documentar serviços e está ligada a cobranças de ISS, que é Imposto sobre Serviços. Algumas de suas características são: o cancelamento poderá ser feito até 5 dias após a emissão. O prazo de arquivamento é de 5 anos. Após a emissão, a empresa poderá ser feita após a finalização dos serviços. A nota deverá ser de apenas um tipo de serviço. E a NFC, a Nota Fiscal Eletrônica do Consumidor. A Nota Fiscal Eletrônica do Consumidor prevê a substituição de cupom fiscal da nota fiscal. Documentos entregues ao cliente ao comprar produtos nas lojas. Além disso, de permitir para quem compra a possibilidade da conferência, esse tipo de nota garante um controle fiscal mais efetivo por parte do governo. Convocação. Então, antes de tudo, para a gente entender mais o que significa esse documento e quais os conceitos, os objetivos, precisamos desde o princípio. E o princípio é: o que significa a palavra convocar? Convocar significa citar ou notificar ou chamar uma pessoa ou mais para assistirem a determinado ato ou lugar. Convocatório é algo ou alguém que convoca. O conceito também é usado para se referir ao escrito ou um anúncio através do qual se convoca alguém. Convocatória é o mesmo que fazer a solicitação de alguém a alguma reunião ou atividade, como uma assembleia e entre outros. Esse documento, que também pode ser chamado por alguns de carta convocatória, tem por objetivo manter a pessoa convocada informada sobre sua participação e fornecer a elas informações necessárias sobre a reunião que acontecerá. Então, pessoal, a carta convocatória, ela não tem nada de mais e nada de menos. Ela tem o que a pessoa precisa saber e pronto. No caso, se a pessoa tem a reunião amanhã, quarta-feira, então nessa carta convocatória vai ter o dia, quarta-feira, o horário, o local e o que a pessoa deve usar. Normalmente, quando tem uma carta convocatória, e vamos supor que tu recebeu de um presidente, tu tem que ir também num traje formal. Também irei usar outros exemplos, como a convocatória de credores, quando uma empresa devedora pretende estabelecer negociações com aqueles a quem deve dinheiro, a convocatória de acionistas, que procura reunir em assembleia os titulares ou detentores de ações de uma empresa. São outros tipos de convocatórias também, Também a convocatória, ela é muito importante, ela deve ser elaborada por pessoas com poderes institucionais. Por exemplo, o presidente de uma associação, diretor de uma instituição, o presidente
o presidente, um coordenador pedagógico e entre outros. É importante que cada pessoa que deverá participar seja enviado um aviso ou que esse aviso seja colocado no local adequado, que isso seja feito com antecedência. Numa carta convocatória, é preciso constar elementos como o nome da pessoa, a instituição que faz a convocação, quem participará, qual tipo de sessão. A reunião, a atividade que ocorrerá, deve constar também na data, hora e local. Tudo isso que eu havia falado para vocês, estou reforçando. E também tem um termo muito importantíssimo, que é instrumento convocatório, mais usado no Brasil, que trata-se de um documento com tópicos importantíssimos para licitações públicas. Esse, por sua vez, trata-se de um instrumento mais complexo, diferente de convocatória e também mais extenso. Então, como eu falei, convocatória era mais mensagens mais importantes, né? Temporalidade e validade de documentos. Por que é importante saber a validade dos meus documentos? Você sabe se seus documentos ainda são válidos? Se sim, como você controla a validade deles? Você sabe o tempo que você deve guardá-los? Caso sua resposta tenha sido não ou não sei, você pode estar desperdiçando dinheiro e arriscando envolver-se em sérios problemas. Isso porque a falta de documentos, como o uso de funcionários, contratos, pagamentos, impostos, entre outros, pode ter consequências irreversíveis. Processos trabalhistas e desperdícios de espaços. Para prevenir-se de tudo isso, é necessário controlar a idade dos seus documentos, tanto para obter o mínimo de controle quanto para poder descartá-los, otimizar o espaço. Como gerenciar os documentos? Para fazer um gerenciamento eficiente, é preciso ir além de registro de informação. É necessário também um planejamento para que, mesmo com uma grande quantidade de documentos, seja possível gerir cada um deles de uma forma organizada e de fácil acesso. O objetivo dessa tabela é definir prazo de guarda e destinação de documentos, visando garantir o acesso às informações sempre que necessário. Os prazos de guarda são divididos nas fases correspondentes: intermediária e destinação. Você conhece o conceito das 3 idades? A aplicação deste conceito corresponde a uma boa gestão. Estamos visando a racionalização e a eficiência na criação, manutenção, uso, avaliação e na destinação final dos documentos. O empregado dessa abordagem divide um conjunto de documentos em arquivos das seguintes formas: o arquivo corrente, o arquivo intermediário e o arquivo permanente ou morto. O que cada fase representa? Para ter controle sobre a validade dos seus documentos, é preciso que você conheça e entenda esses 3 períodos. Veja, a primeira fase, que é a fase corrente. Os documentos são frequentemente consultados e de uso exclusivo da fonte geradora, cumprindo ainda suas principais finalidades, ou seja, está perto do funcionário responsável pela transmissão para que a consulta seja rápida quando necessária. A fase intermediária. Nessa fase, os documentos eventualmente devem ser armazenados para serem consultados de forma aleatória ou aguardar a eliminação definitiva. Por isso, a digitalização é indicada para diminuir o tempo de busca e fazer backup destes documentos.